Como nós falamos na semana passada, nesses domingos nós estamos trazendo alguns temas sobre a família da fé, a família cristã, né? E o ponto principal dessas nossas pregações seria o texto que nós temos aqui diante de nós, em especial Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Que, Senhor Deus, esse ensinamento que vem já nos primórdios, ó Senhor, da criação, que é um dos fundamentos, ó Pai, da origem e da criação do homem, Pai, possa estar firme e amalgamado em nós, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, traz, ó Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo fale e vá muito além, Senhor, daquilo que o pregador está dizendo aqui. Que o Senhor possa nos lembrar de outras coisas que corroborem com aquilo que está sendo falado aqui, em outros textos da Escritura, e que, através da Tua palavra, o Senhor esteja nos edificando e nos fortificando. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a falar sobre esse texto, eu sempre, quando falo sobre família, eu gosto de fazer essa observação, né? Às vezes aquelas pessoas mais velhas, eu falo isso porque já escutei isso várias vezes. As pessoas mais velhas, aquelas pessoas que já passaram por isso, ou no caso aqui, aquelas pessoas que não são casadas, podem dizer assim: isso aí eu já passei, eu não preciso saber, e tal, e aquela coisa toda, né? E até pode ser uma realidade você, aquela situação ali, não tocar na sua realidade, como criação de filhos, mas a gente precisa perceber que a cruz de Cristo está por trás de tudo isso, né? Então, por mais que você não utilize necessariamente na sua vida, todos nós precisamos saber, porque é a palavra de Deus que está aqui dizendo, e é a cruz de Cristo que está por trás. Então a tendência, muitas vezes, daqueles que são mais velhos, eu não preciso saber sobre isso, meus filhos já estão criados e tal. Não entende que a disciplina está ligada a algo muito maior, que é o relacionamento com Deus, a disciplina de Deus. Eu não preciso saber disso, porque meus filhos já estão casados e tal. O que está por trás disso tudo é a cruz de Cristo. E nós precisamos entender isso. Porque se nós não olharmos a Escritura e percebermos que em todo âmbito ela aponta para a cruz de Cristo, todos os seus ensinamentos apontam para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua obra, nós vamos deixar de entender e de perceber a grandiosidade e a verdadeira mensagem do Evangelho por trás disso. Então é algo que a gente sempre... Por isso que quando esses temas são falados, eu gosto que as crianças estejam juntos, os mais velhos, aqueles que não são casados, que dizem assim: não, eu não preciso porque eu não vou me casar, sou adolescente, tenho 16 anos. Não, porque são crianças. Não, todos nós precisamos ouvir essas coisas. Desde a mais tenra idade, entender esses princípios. A igreja não é compartimentalizada. Jovens, adultos, senhoras, não existe isso. A igreja é um corpo, é uma família. Todos nós, na mais tenra idade, nossos filhos na mais tenra idade, precisam saber como disciplinar os seus filhos quando chegarem à idade adulta. Então é importante nós entendermos isso, que a cruz de Cristo está por trás de toda a palavra de Deus, e olhar nesse foco. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Nós entendemos claramente aqui que Deus, com essas palavras, está instituindo o matrimônio, o casamento. E o nosso propósito com esse texto é apresentar os conceitos estabelecidos por Deus
para o homem com relação aos seus laços familiares. Nós vamos ver isso aqui. Essas coisas estão presentes aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas desconhecendo esse princípio que está aqui, nesse único verso, conhecendo os princípios que fundamentam esses laços familiares, caem em grandes ciladas e muitas vezes em grandes perturbações por ignorar, por desconhecer como que Deus estabeleceu o relacionamento familiar e, mais especificamente, o relacionamento entre um homem e uma mulher, o matrimônio. E aí você vê muitas famílias entrando em conflito, casais se separando por influência de familiares, parentes chegados, e muitas vezes por causa deles mesmos, dos cônjuges, porque por não entenderem as prioridades e os limites dos seus relacionamentos. Então, para nós entendermos, nós chegarmos em Gênesis capítulo 2, verso 24, eu gostaria de percorrer um percurso. E esse percurso é do verso 18 até o verso 24. Entender todo o contexto dessa instituição tão importante na vida não só da igreja, principalmente da igreja, mas na vida de todo homem, na vida da sociedade. E nós, quando entendemos isso, nós vamos muitas vezes, por vezes, destruir aqueles conceitos distorcidos relacionados ao relacionamento conjugal. Entender que o matrimônio é uma instituição divina, ou melhor, estabelecida por Deus. É uma dádiva de Deus. O casamento é uma dádiva de Deus. É interessante que, conforme a gente for expondo o texto, nós vamos perceber que, às vezes, não precisa nem de muitas explicações a respeito disso. Muitas coisas erradas no nosso pensamento, eu digo isso, todos nós pensamos errado a respeito do matrimônio. Eu falo isso até por mim mesmo, porque no decorrer do ensino da palavra de Deus a respeito desse tema e de outros, a gente vai conhecendo coisas novas e a gente vai se readaptando à nossa vida, como Paulo fala ali, transformando a nossa mente para que o nosso comportamento, a nossa vida em família, ela represente aquilo que Deus realmente estabeleceu para nós. No verso 18 ele diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui para ver um aspecto com relação ao matrimônio, é que Deus está declarando ao homem que é ruim viver sozinho. Ou seja, na expressão literal do termo aqui, se bem que é uma tradução idiomática, não é bom, ele vai dizer, é como se Deus estivesse dizendo assim, não é algo que produz bem-estar o homem viver solteiro. Por quê? Porque essa expressão que nós temos aqui na nossa Bíblia, não é bom, é uma expressão que demonstra um estado de felicidade, de bem-estar, ou seja, de satisfação plena, de conforto e tranquilidade. Nós estamos vendo aqui Deus planejando o matrimônio, e nesse planejamento, nessa instituição, é uma instituição que vai acarretar intimidade profunda, um relacionamento
de grande profundidade que vai desembocar a relação íntima entre um homem e uma mulher. Ele diz também, em primeiro lugar, ele diz, não é bom o homem viver solteiro. No verso, ainda no verso 18, ele diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. E é interessante porque o propósito de Deus aí é criar a mulher para ajudar, para auxiliar o homem. Ou seja, para honrar a sua vocação. Que vocação é essa? A vocação que Deus estabeleceu sobre eles. Lá no verso 26, a gente vê, no capítulo 1, a palavra de Deus assim, dizendo, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam. O propósito de Deus na criação, e o homem é a coroa da criação, fazer com que ele seja um vice-regente dessa criação. O homem iria governar debaixo da orientação divina. E a mulher era um instrumento dado por Deus para que o homem conseguisse efetuar a sua missão, honrar a sua vocação, partilhar dos benefícios dados por Deus ao homem e, principalmente, juntamente com ele, auxiliá-lo também na obediência e no respeito aos mandamentos do Senhor. A mulher é dada ao homem para que ele possa cumprir a sua missão de governo, direção e vocação espiritual. E é interessante essa palavra porque algumas pessoas diminuem, quando olham para o que a Escritura diz, desconhecendo o que a palavra de Deus fala, querem diminuir o lugar da mulher. A palavra auxiliadora, em primeiro lugar, vai mostrar que o homem tem uma prioridade governamental. Ele foi criado primeiro e o objetivo da criação da mulher é fazer com que o homem cumpra aquilo que Deus determinou para ele na criação. Não somente na criação, mas também com relação à sua vida espiritual. Mas eles são mutuamente dependentes, é por isso que ela é sua auxiliadora. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. A mulher tem um lugar especial na criação. Quando Deus diz que ela é auxiliadora, não significa que o homem seja superior e a mulher inferior no que tange a sua natureza. Não, não é isso. Significa uma contribuição especial, essencial da mulher em todo o propósito de Deus para a vida da humanidade. E é interessante porque a tarefa de auxiliar o homem na vocação que Deus o chama juntamente com a sua esposa é grandiosa e singular. Eu não sei se você já viu isso, você já parou para pensar que a mulher que você tem, ela é singular para você. Você não poderia ter outra. É interessante isso. Porque com o desenvolver do relacionamento conjugal, você percebe que se você casasse com outra pessoa, a coisa não seria como é, tão perfeita como você tem ali a sua esposa. É como cortar uma maçã ou uma laranja no meio, duas, melhor dizendo, e tentar pegar a outra laranja, a metade da outra laranja e juntar com essa metade. Não vai encaixar. Por quê? Porque as nossas esposas foram colocadas nas nossas mãos pelo Senhor. A esposa que você tem é aquela que o Senhor reservou para você. É aquela que o completa. É aquela de quem você realmente necessita. Por isso que ela é uma auxiliadora. A palavra auxiliadora é extremamente importante na Escritura. Por quê? Porque Deus é caracterizado como auxiliador do seu povo. A mesma palavra que nós temos aqui no original para mulher, caracterizando-a como auxiliadora,
é a mesma que a Escritura dá para Deus. Lá no Salmo, abram aí, Salmo 54, verso 4. Salmo 54, verso 4. Que diz assim: eis que Deus é meu ajudador. É a mesma palavra que nós temos aqui. Porque essa palavra pode ser traduzida como auxílio, ajuda, socorro. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta. Lá no Salmo 121, nem precisa abrir, que todos nós conhecemos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra socorro é a mesma que nós temos aqui. É a mesma que é atribuída à função da mulher. Percebam aquilo que a gente já falou aqui recorrentemente, que o homem e a mulher, no matrimônio, no casamento, eles representam a imagem de Deus nas suas funções. Quando o homem exerce todos os seus atributos como marido e como esposo, segundo a Escritura, e como pai, e consequente a mulher também, eles estão representando a imagem de Deus. E os pais, a família, o pai e a mãe, é a primeira mensagem, é a primeira revelação natural que nós temos de Deus. Mas ele vai adiante, olha o que ele diz. Ele diz que ela é auxiliadora, idônea, ou seja, correspondente, igual à ideia de adequação. Aquilo que eu falei, lembram do exemplo da maçã? Igual, adequada. O homem e a mulher, eles diferem em sexualidade, mas são igualmente portadores da imagem de Deus. E é isso que a palavra de Deus fala, lá em Gálatas capítulo 3, verso 28, que diz assim: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. A mulher é igual ao homem, adequada a ele. Então, o que Deus fez foi completar, fechar o ciclo da criação com o matrimônio. Por mais que a criação tivesse ainda a se concluindo aqui, ele fecha esse ciclo da criação com o quê? Com o matrimônio. E claramente Adão percebe, e nessas palavras aqui, lá no verso 20, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão percebe claramente, por aquilo que o Senhor o ordena fazer, dê nome a todos os animais, e a perspectiva ali não era somente dar nome aos animais, mas era olhar para a criação e perceber que nada do que Deus tinha criado naquele momento serviria de auxílio para a conclusão do seu ministério. A gente pode dizer assim. Então, Adão deveria compreender, através da sua experiência, que não é bom viver sozinho. Que o matrimônio, que o casamento é uma dádiva de Deus. E com isso, ele deveria apreciar a sua esposa na relação conjugal. É por isso que ele diz assim no verso 23. Esta é a final. Ele se espanta. Ele fica espantado pelo que ele vê. A mulher que o Senhor constituiu para ele. Mas é interessante que nessa, vamos dizer assim, nessa instituição, e aí nós estamos vendo um processo, Deus estabelecendo o matrimônio, trazendo algumas implicações, até mesmo na formação desse matrimônio, dessa união. É o que nós estamos vendo aqui. Quando ele diz que, no verso 21, que o Senhor tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne, e dessa costela do homem, e dessa costela fez uma mulher. E isso demonstra a intimidade e a harmonia que iriam corroborar na relação matrimonial. Essa imagem representa isso. Isso aqui não é uma historinha ou um mito para explicar alguma coisa.
foi o que aconteceu. Nós não estamos falando sobre uma parábola ou uma história metafórica. Nós estamos falando de fatos. Foi assim que Deus estabeleceu o matrimônio. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher. Foi assim que Deus criou todas as coisas. E esse lugar de você tirar da costela é extremamente significativo. Por quê? Eu gostaria de reproduzir o que Matthew Henry diz a respeito dessa imagem. Ele diz assim: a mulher não é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. É engraçado, só abrindo um parênteses, né? A figura que Deus dá do casamento é o homem, a mulher sendo tirada da costela do homem. Eu já vi isso em várias igrejas. Aí não é brincadeira não, falando sério. Era uma brincadeira falando sério. De que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Por quê? Porque o pescoço mexe a cabeça. Supostamente, elas pensam assim, né? Já vi isso várias vezes. Isso é uma imagem que distorce completamente a imagem que Deus estabeleceu. E até a gente pode brincar com isso. Não estou querendo ser também tão exagerado. Mas se nós formos ver, assim, formos sérios com relação a isso, essa é uma imagem demoníaca, diabólica, que representa o quê? Pecado e a distorção do mandamento de Deus para o relacionamento conjugal. Mas, continuando isso, aí ele diz assim, lá no verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. E aí é fabuloso porque o que nós estamos vendo aqui é o que nós já acabamos de dizer anteriormente. Esse é o primeiro casamento realizado no jardim do Éden, né, designado por Deus, que significa o quê? Um ideal santo, do estado santo e correto, puro, do estado do matrimônio. E eu disse anteriormente que é Deus quem nos dá o nosso cônjuge, a nossa esposa. É aqui que nós vemos isso. Esse é um princípio. As nossas esposas, elas nos são dadas por Deus. Deus aqui exerce o papel de assistente do noivo. Por quê? Porque ele está trazendo diante de Adão a sua esposa. É ele quem entrega ao homem a sua esposa. E nós vamos ver isso representado em Provérbios, capítulo 18, versos 22 e 19 e 14. As esposas que nós temos, os maridos que nós temos, nos são dados por Deus. E aí, eu vou tocar na ferida, mais uma vez. Eu quero chamar a atenção da igreja para isso. O casamento misto não se encaixa nisso. O casamento misto não se encaixa. Veja como o casamento misto é uma distorção completa do que Deus estabeleceu. Mas o nosso assunto não é esse aqui. Eu só queria chamar a atenção. Por quê? Porque é Deus quem está trazendo a sua esposa, o seu marido. É o mesmo princípio do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que é o Senhor edificar a casa? Aí nós vamos ver o Senhor chamando um dos reis de Israel, não me lembro agora quem seria, não sei se era Davi, ou Salomão, ou Roboão, não sei ao certo. Mas ele dizendo assim, olha, se você fizer o que seus pais fizeram e andar no meu caminho, eu edificarei uma casa para você. E jamais vocês se desviarão dos meus caminhos. O que significa Deus edificar o meu lar? Significa que eu estou andando de conformidade com a palavra dele. Estou fazendo a sua vontade na minha vida. E aí nós
jogamos isso para algo etéreo, espiritual. Deus está edificando. É como se fosse um evangelho gnóstico, né? Mas como é que eu posso dizer que Deus está edificando o meu lar? Eu digo assim, Deus está edificando o meu lar. Porque eu, dentro da minha casa, com os meus filhos, estou vivendo a palavra de Deus. E estou conduzindo a minha família, a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, né? De que forma? Conforme a vontade de Deus. Se nós estamos fazendo isso, nós podemos dizer, com certeza, que Deus está edificando ao lar. É a mesma coisa aqui. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem traz. Tá? Muitas vezes, no relacionamento, não é Deus que está trazendo o seu cônjuge. É você. E quando isso acontece, a gente sabe das consequências. São princípios aqui. Tá? Aí ele diz assim, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa acha bem e alcançou a benevolência do Senhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Provérbios 19, 14. Mas o Senhor, a esposa prudente. Tá? Percebam que é Deus que traz para nós o nosso cônjuge. Ele nos é dado por Deus. E até mesmo quando nós, aí abrindo um parênteses, né? Quando nós não seguimos os seus mandamentos e escolhemos pela nossa próprio conhecimento, próprio coração, o nosso cônjuge, tomamos a frente do Senhor, nós sabemos que é o Senhor que está dando. Mas não nessa perspectiva. Na perspectiva do juízo, da desobediência. Para que a sua mão pese sobre nós e ele utilize isso para a sua glória. Então, aí ele continua. Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. É interessante porque Adão recebe um nome por causa da relação dele com o solo. A palavra Adão, que significa homem, tá, veio de Adamá. Tá? Adão é uma palavra no original que não tem o A. Esse ão aí é um Mzinho, então seria Adam. Adamá é terra. Então o nome que ele recebe está relacionado com a sua criação. E aí lembrar de que na antiguidade os nomes estavam relacionados à personalidade, a um fato da pessoa, coisas que nós já falamos aqui anteriormente. Moisés, porque das águas foi tomado, e assim sucessivamente. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Adão, ele recebe esse nome de Deus pela sua relação com a criação. Por quê? Porque da terra ele foi criado do barro. A gente consegue perceber isso também no latim. Homem vem de humus, terra. É interessante isso. Por quê? Porque o homem foi criado do barro. Agora é interessante que o nome da mulher, olha só, Adão dá um nome a ela. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. O nome da mulher, no original, é Isha. Ish, homem. A mulher é Isha. Então é só você acrescentar uma letrazinha, que é um A. Um Azinho. Você acrescenta ao final daquela palavra. O que é interessante aqui, da mesma forma que o nome que Adão recebe está relacionado à sua criação, a criação dele, porque ele foi criado da terra, o nome que a mulher recebe está relacionada ao relacionamento que ela tem com o homem. Está relacionada à sua vocação maior, que é o matrimônio. Isha representa isso. Adão está reconhecendo que ela foi criada com esse propósito do relacionamento entre eles. E aí nós vemos que a palavra de Deus diz lá no verso 24 que eles são uma só carne. Eu gostaria até de pular aqui os primeiros pontos que nós vamos abordar no verso 24, quando ele diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Adão entendeu isso no momento que ele dá o nome à mulher. Ele percebe isso, que ela foi colocada ali com o propósito de quê? De partilhar da sua intimidade, de fazer parte com ele, de ser uma só carne. E essa imagem, ela ilustra
a completa união entre um homem e uma mulher, a completa união do matrimônio. Porque tudo que vai afetar um, vai afetar o outro. Ferir um é ferir necessariamente o outro. Tá? Bruce Waltke, que é um comentarista do Velho Testamento, ele diz que um homem e uma mulher nunca se assemelham a Deus quanto no dia de suas núpcias, quando um se entrega incondicionalmente ao outro, quando os dois se tornam uma só carne. E por que ele diz isso? Porque Cristo é o nosso modelo. Pois no casamento nós estamos imitando o Evangelho, renunciando nossos direitos e inclusive a nossa vida em prol do outro. Cristo vai mais longe. Ele morre pelos outros, por aqueles que eram inimigos estranhos a ele. E nessa expressão aqui do verso 24, nós temos a primeira indicação. Eu acho que temos outras aqui também, mas eu ainda não vi. Provavelmente temos. De Cristo e a sua igreja. Do ministério de Jesus sobre a terra. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5 diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo, está vendo isso? Mas eu não estou falando do casamento não. Eu estou falando de Cristo. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez. Ele abandona a sua glória, se faz carne e se torna um com o seu povo. Aqui já nós estamos vendo a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. E aí eu gostaria de começar a falar sobre o verso 24. Porque esse é o nosso foco. Por que você fez essa, vamos dizer assim, essa digressão? Vamos dizer, não é uma digressão porque eu estou seguindo o texto. Mas por que você não foi direto no foco? Porque eu gostaria de que vocês entendessem as implicações e a seriedade do casamento. Eu falei de coisas aqui muito sérias que muitos, com certeza, deixaram passar. Porque até mesmo eu, na exposição, muitas vezes, passamos por cima. Se eu fosse parar e tocar em cada ponto que foi colocado aqui com relação à instituição de Deus do casamento, nós iríamos perceber a grandiosidade, a dimensão, as implicações e a seriedade do que isso representa. Mas eu queria chamar a atenção para vocês hoje, em particular, no verso 24. Quando ele diz assim: por isso deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isso é uma conclusão. É uma conclusão. É uma conclusão que está sendo claramente exposta aqui. É por causa disso. Por quê? Porque Deus viu que o homem ele não ia viver bem se ficasse sozinho. Porque ele não criou o homem para isso, para viver solteiro. Porque ele deu uma pessoa que é auxiliadora, que tem a mesma função de Deus na vida do seu povo, de auxiliar o seu povo, de trazer socorro. A mulher era esse instrumento, porque ele é igual a ele, adequada a ele, apropriada a ele. Porque eles com isso seriam uma só carne, porque é Deus quem está dando essa esposa, essa mulher a ele. Por tudo isso, esse homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa e vai tornar uma só carne com ela. Adão não tinha sogra. Adão não tinha pai. Tinha pais humanos. Fica muito claro que o texto está falando de uma lei, de uma ordem, de uma regra de Deus para que o homem viva bem. Não é só o matrimônio, mas é como se relacionar nesse matrimônio. Não é somente o matrimônio, mas as responsabilidades de ambos com relação ao matrimônio. E é interessante porque Bruce Waltke, em seu comentário do Velho Testamento, ele diz o seguinte: e isso aí já mata muita coisa.
Ele diz assim, vou reproduzir literalmente. A explicação inspirada, por isso deixa o homem pai e mãe, une essa mulher, tornando dois uma só carne. Almeja corrigir as culturas que dão prioridade aos vínculos parentais acima dos vínculos maritais, ou seja, conjugais. A Escritura está dizendo que o relacionamento mais importante na vida de um homem, em primeiro lugar, nós vamos ver que é a família, né? Humanamente falando, e acima disso, ou melhor, como essa família se constitui? Pelo laço, pela ligação entre um homem e uma mulher. Essa relação está acima de qualquer outra relação. Não é à toa que a Escritura diz que os dois são uma só carne. A Bíblia não fala isso com relação aos filhos. Tem até aquela história, né? Assim, você nasceu grudado. Esses dias a gente estava brincando em casa, que Israel, eu nasci. Não, nasci, mas no momento que eu nasci eu cortei. Isso é significativo. Por quê? Porque a criança nasce grudada à mãe, ela está ali dentro até o momento que nasce. No momento que ela bota a cabeça para fora, o corpo para fora, o vínculo se parte. Corta-se o cordão umbilical. O relacionamento conjugal está acima de qualquer relacionamento. E é isso que Deus quer deixar claro para nós aqui na sua palavra. Mesmo porque esse era o comportamento de todas as culturas. E muitos, hoje, muitos crentes pensam isso. Podem até não falar, mas vivem isso nas suas vidas. E é interessante porque às vezes o nosso discurso é nós estamos ali afinados com a Escritura, no que tange aos aquilo que a gente está falando, mas a nossa vida demonstra outra coisa. Às vezes até por desconhecer o que aquilo significa. Muitos dizem, não, é isso mesmo. Mas na hora, na vida do dia a dia, mostra diferente. Mostram que não deixaram os seus familiares. E nós vamos tentar entender isso ainda hoje. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra deixar. Deixar significa abandonar. A palavra de Deus está dizendo, por isso, abandona o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. É interessante nós olharmos essa estrutura que nós temos aqui. Nós temos uma estrutura que está construída no presente. Perceba que não é imperativo. Deixe o homem e se una. Às vezes a gente até fala assim, né? O imperativo dá a ideia de possibilidade, a incerteza, vontade. O presente do indicativo, em algumas situações, em algumas construções, ele vai expressar uma verdade absoluta, uma lei. Se você perceber, todas as leis, as premissas e leis, elas estão no presente do indicativo. Por quê? Porque essa é uma qualidade do presente do indicativo. Expressar uma verdade absoluta, uma lei, ações ou estados permanentes. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Deus mostrando uma regra, sendo apresentada sintaticamente dessa forma. Deixa o homem, pai e mãe, se una à sua mulher. É uma regra que Deus estabeleceu. É um padrão a ser seguido. Então nós estamos percebendo aqui que essa palavra deixar significa abandonar, deixar para trás. O que o texto da Escritura está dizendo? O texto da Escritura está dizendo que o matrimônio representa uma ruptura dos vínculos parentais anteriores para a formação dos laços conjugais que agora se iniciam. E é interessante que em algumas culturas, por mais que o texto da Escritura foi escrito com esse propósito, mostrar isso, que algumas culturas diziam que as relações parentais estavam acima das relações conjugais. Nós vemos na história do homem, na história da humanidade, por exemplo, na cultura greco-romana, nos primórdios da formação do povo greco-romano, esse princípio que a palavra de Deus diz lá em Romanos 2,14, quando o homem apresenta a lei sem conhecê-la, ele mostra a lei gravada nos seus corações.
Os romanos, dos seus primórdios, eles não tinham nem esse nome, eles adoravam o Deus Lar. Deus Lar, quem era o Deus Lar? Eram os antepassados que numa casa, e geralmente o culto era familiar, era dentro de casa. Então, quando você chegava numa casa de um povo antigo, ali, dos primórdios da cultura greco-romana, você tinha ali um altar com os familiares, seus antepassados, pessoas que morreram antigamente, ali num altarzinho, e um fogo naquele altar, queimando. Aqueles representantes familiares ali chamavam-se Deus Lar, ou Deus Lares. Eram os familiares, os antepassados. E a família cultuava, fazia preces a esses deuses. Então, cada um, por mais que a religião fosse a mesma, tinha os seus deuses, que eram os seus antepassados. Quando uma pessoa se casava, ela abandonava o culto aos seus deuses. A mulher ia seguir o culto do seu marido. E havia uma cerimônia para isso. E a nossa cerimônia de casamento tem um paralelo com isso aí. E essa cerimônia significava o seguinte: estou rompendo os laços religiosos por causa do casamento e me juntando a uma outra família. Aquela pessoa que era estranha completamente àquele Deus, e nenhuma família adorava o Deus do outro, agora se torna estranha à família que lhe era de nascimento. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o princípio que a palavra de Deus estabelece. Distorcido, é claro, pela queda. Visto que o esposo e a esposa são uma só carne, a união matrimonial tem prioridade sobre a união procriativa. A prioridade agora é a sua família, que é eu e minha esposa e depois, consequentemente, meus filhos. Irmãos, irmãs, pais e mães estão agora numa segunda categoria de parentesco. Isso não quer dizer que você vai desprezar os seus familiares. Nós vamos falar mais sobre isso. Por quê? Porque o relacionamento que nós criamos com os nossos filhos é um relacionamento de quê? Autoridade e amizade. Quando nossos filhos crescem, se tornam adultos e formam uma família, e não fica esse laço de amizade por causa do parentesco, é porque nós não soubemos criar esse vínculo que é tão importante na vida dos nossos familiares, que é o vínculo paterno, o vínculo entre irmãos. Mas isso é uma outra coisa, que não cabe agora nós desenvolvermos. Mas por que isso? Por quê? Porque as obrigações do esposo para com a sua esposa terão prioridade. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E é interessante nós olharmos mais uma vez para o vocábulo, para a palavra que está aqui. Deixa o homem, pai e mãe, e se una. Ele abandona a sua família e agora ele se une à sua mulher, ele faz uma outra família. E essa expressão, a palavra unir aqui, ela é uma expressão da linguagem pactual. Sabe o que significa, literalmente, unir aqui no hebraico? Que é uma palavrinha dabak. Sabe o que significa? Colar, grudar, permanecer junto. E eu trouxe aqui, cadê? Uma folhinha. Uma vez eu vi isso, achei muito interessante. Foi até o pastor Jaime Kemp que fez isso num congresso sobre família, há muito tempo atrás, para expressar o que significa o relacionamento conjugal. Ele pegou duas folhas e colou uma na outra. Percebam que eu botei aqui até de cores diferentes, né? Não tem nada a ver comigo não, mas tudo bem. Isso significa o matrimônio. Vamos tentar. O que acontece quando a gente separa? Cadê a folha branca? Percebam que numa folha ficou restos da outra. É essa palavra
que Deus está dizendo que o homem, quando se casa com uma mulher, ele se une pactualmente com relação a mulher está ligada ao seu marido está ligado à sua esposa. É uma união muito forte, mais forte que a união parental, mais forte que o laço entre o pai e o filho. Por mais que o pai, eu falo isso assim, por experienciar isso, ame profundamente o seu filho, por mais que um filho ame profundamente seu pai, se ele não olhar e não ver na sua esposa a prioridade, um amor acima dos seus, ele não está cumprindo o que Deus fala a respeito de Cristo e a sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Essa expressão unir aqui, ele está se referindo à relação pactual, o compromisso pactual, que na realidade aponta para a relação de Deus com o seu povo. E aí ele diz assim, tornando os dois uma só carne. Esse é o propósito do casamento. Juntar duas pessoas para serem uma só. É uma unidade completa e profunda de solidariedade numa relação. É por isso que, ao escolhermos o nosso cônjuge, nós devemos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, orar, pedir que o Senhor seja Ele quem traga o nosso cônjuge para nós, e não nós fazendo isso com os nossos olhos da carne. Por quê? Porque essa é uma união como a união de Cristo com a sua igreja. Eu não sei se vocês entendem o que isso significa. Eu entendo um pouquinho. Mas a união que Cristo tem com a sua igreja é tamanha ao ponto dele assumir uma condição inferior e nunca mais abandoná-la. Isso é sério. Porque por mais que Cristo seja o próprio Deus, ele agora está em carne, glorificado, um corpo glorificado. Quando Paulo diz que nós não conhecemos a Cristo, ele está se referindo não ao Cristo que foi revelado ali, mas o Cristo ressurreto, em glória, como João vê. Mas essa condição de Deus se tornar homem nunca vai ser retrocedida. Para você perceber como o relacionamento conjugal é importante e essencial aos olhos de Deus. Eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui. Poderia dizer que assim, estabelecendo limites para tudo isso que nós falamos. Nós vamos voltar a falar sobre isso com a igreja de forma mais lenta, vamos dizer assim. Tá? Nós vamos precisar voltar a esses princípios aqui, e falar sobre eles. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender com a união de um homem com uma mulher, do matrimônio, é que agora se forma uma nova família, não é mais o filho ou filhinho da mamãe, a filha ou a filhinha da mamãe. Porque às vezes nossos pais nos chamam assim, não de forma pejorativa, mas de forma carinhosa. Não é mais a mamãe e o papai, porque eu chamo minha mãe de mamãe, meu pai de pai, muitas vezes. Agora é uma outra família, distinta das anteriores. E esses dois núcleos precisam entender isso. O casal precisa aprender a viver dependendo do seu esposo, da sua esposa, não da sua mãe e do seu pai. Tá? Tanto na área emocional quanto na área financeira. Os pais agora precisam ver, e os filhos também, que do outro lado estão, vou pegar exemplo aqui,
o senhor e a senhora Quaresma e o senhor e a senhora Castro, se referindo aos nossos irmãos aqui da igreja que estão prestes a abraçar o matrimônio. Tanto os pais quanto os filhos precisam entender que esses vínculos conjugais estão acima dos vínculos parentais. Nós não podemos mais tratar os nossos filhos como fossem filhos que estão na nossa dependência. Eles não estão mais na nossa dependência. E os pais jamais poderão criar uma situação em que os filhos casados tenham que optar entre eles, os pais e os seus cônjuges. Porque eles estão quebrando esse princípio aqui. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar nisso, que as relações conjugais estão acima, são prioridade em relação aos vínculos parentais. Significa que você, esposo e esposa, tem a necessidade prioritária de agradar primeiramente ao seu cônjuge. E eu gostaria de ficar hoje numa primeira condição. Nós temos 3 condições que nós levantamos aqui, 3 casos que nós levantamos aqui. E nós vamos deixar o restante para depois, para uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de levantar pelo menos esse, para que nós estivéssemos atentos a essa situação. Primeira condição: os interesses de seu cônjuge virão primeiro do que qualquer outro interesse. E quando isso acontece? Quando há choques de interesses. Quando o interesse dos seus parentes, pais, irmãos, vão trazer instabilidade e insatisfação para o seu lar ou para o seu cônjuge. Então, nesse caso, a minha esposa e os meus filhos têm precedência, têm prioridade. Eu estava conversando com uma senhora uma vez e ela tem filhos casados. Os filhos dela têm 45 anos, sei lá, o quê? 30, quase entre 35 e 45 anos. Essa média aí. Isso não é um recém-casado. E aí ela disse para mim assim: meu filho só quer fazer o que a esposa dele quer. Aí disse que a esposa queria morar num outro estado e tal, e eles eram desse estado aqui, e aí ela estava reclamando. A minha resposta para ela foi: lógico. Ele precisa agradar a esposa dele. Não tem como. Não tem como. Não podemos pensar desse jeito. Não podemos titubear entre uma coisa e outra. Um cônjuge jamais vai poder fazer qualquer coisa que contrarie o seu cônjuge em função dos seus pais. Não pode. Por quê? Porque a prioridade seria o quê? A prioridade é a minha esposa, é o meu lar. Quando os cônjuges têm prazer em satisfazer mais seus pais do que seu marido, isso demonstra que ele não deixou o seu lar. E esse casamento corre grande perigo de morrer. Aí algumas pessoas poderiam dizer assim: mas eu preciso honrar os meus pais. Um outro erro. Porque algumas pessoas acham que depois do casamento devem obediência aos seus pais da mesma forma como estavam em sua condição de filhos. Isso não é honrar pai e mãe. Eu vou dizer para você o seguinte: a obediência que devo aos meus pais quando eu constituo um lar é a mesma que eu devo ter com qualquer crente, ou seja, na palavra. É lógico que o relacionamento entre um casal que está se formando e um casal que já é formado, que está saindo dali, é um relacionamento de amizade, de amor, de dedicação. Mas nós não podemos confundir essas coisas. Por quê? Porque agora é uma nova família, é um novo status.
E se meu filho estiver cometendo, casado, um pecado visível aos olhos meu e dos meus parentes, o que essas pessoas devem fazer? A mesma coisa que qualquer crente. Mateus capítulo 18. A autoridade que um pai tem sobre os seus filhos casados é a mesma que qualquer casal mais velho tem com eles. É a mesma. Não se diferencia. E se você está me olhando de cara assustada, é porque você não entende o que seja autoridade com relação aos de fora, aos mais velhos, aos irmãos da igreja e aos pais também. Agora não é mais o filho da mamãe, mas um homem de família. Esse homem de família é seu filho. E por que isso? Porque a autoridade dos pais com relação aos filhos, quando estão em casa, é dar direção, dizer o que é conveniente, estipular regras. Agora, eles vão fazer isso na sua vida e na vida da sua esposa e dos seus filhos. É uma nova casa que se forma, uma nova família. Os pais podem ter influência, mas não ingerência. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Eu quero dar um exemplo para fechar essa primeira condição. Um exemplo em 3 perspectivas. A primeira perspectiva é um esposo, um homem casado, que recebe um convite de trabalho fora do seu estado. Aí o pai da moça, geralmente é com a esposa, né? Geralmente é o que acontece com a mulher. O pai da moça diz assim: você não vai. Aí chega para o marido: você não vai, minha filha não vai morar longe. A filha obedece ao pai. Ela quebrou esse princípio. Às vezes isso acontece por meio de chantagem. Minha filha e tal, poxa, eu vou sentir tanta saudade de você. Não vai não. E aquela coisa e tal. Não, porque, olha, seus filhos são pequenos, eu vou ajudar você lá, você não vai ter ninguém e tal. É a mesma situação agora, de modo diferente. Isso demonstra que os pais não entenderam o princípio relacionado ao matrimônio e que eles também não se deixam levar por isso. Uma outra situação é: o esposo recebe um convite para trabalhar em outro estado, distante ali do ambiente familiar, parental. Aí a mulher diz assim: eu não vou com você, não ficarei longe da minha família. Família aqui, mãe e pai. Esses exemplos que nós acabamos de dar demonstra que não houve um desligamento dos laços parentais, tanto dos pais como dos filhos. E isso é contrário à vontade de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Queridos, eu tinha aqui outras coisas a desenvolver, mas nós vamos deixar isso para um próximo encontro. De repente falar sobre esse aspecto na escola dominical ou até numa próxima pregação. Vamos ver como nós vamos desenvolver isso aí. Mas a nossa preocupação com isso, pastoral, não é só com relação ao que a gente tem visto lá fora. É o que a gente tem visto na nossa realidade, dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas, nas nossas famílias, de irmãos mais próximos. Nós precisamos entender o que isso significa. Por não entenderem o amor e a devoção que devem aos pais, o respeito que eles devem a ele, mas entenderem que a prioridade são os laços conjugais. Hoje as coisas estão distorcidas. Não é mais assim. Prioridade são os laços parentais. Por isso que as famílias não se mantêm, entre outras questões. Por quê? Porque esse é um princípio básico.
Porque se não houver isso, o casamento está fadado à destruição completa e à separação. Porque Deus uniu, não separe o homem. E às vezes a gente acha que isso aí está só relacionado ao adultério, né? A infidelidade. Mas nós vamos perceber que o mau entendimento desse princípio vai levar à ruptura daquilo que Deus disse que não deveria se romper. Vamos orar?